Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. É comum, depois de muitos séculos da fundação da igreja, aparecer os nomes, além dos nomes denominacionais, aparecer aquele qualificativo ou aqueles qualificativos: renovada, renovação, em renovação, enfim, uma série de adjetivos, já que o nome da denominação já era demais. Precisou de haver, então, esses qualificativos, como se fossem sobrenome de uma pessoa. Mas isto tem um porquê. E nós iremos descobrir estes porquês. E vamos descobrir onde Deus está nisso aí. A gente começa daquele encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos foi falando com Jesus com muita reverência, com muito temor, com muito reconhecimento. Eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus, sem se envolver em todos aqueles qualificativos, Jesus foi direto ao assunto. Em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bem, daqui a gente já tira uma lição. Servir a Deus não depende de ser renovado, não depende de renovação, não depende de qualificativos, mas servir a Deus depende de um novo nascimento. É isto que a gente está aprendendo na vida de Cornélio. Sempre haverá ou acontecerão indagações quando a gente estuda a conversão, aliás, o encontro deste homem com Pedro. Pois ele era cheio de qualificativos. O que não faltava na vida religiosa de Cornélio era qualidades, pois ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele fazia oração. E olha que as orações que ele fazia era diferente das orações de hoje. Ele fazia oração e sempre seguido de suas orações havia também a prática das esmolas ao seu povo, ao povo da sua cidade.
Mas, apesar de tudo isso, apesar de toda essa religiosidade, Deus envia um anjo durante as suas orações, durante as orações de Cornélio, e através daquele anjo Deus ordena que Cornélio mandasse chamar Pedro, pois Pedro tinha muita coisa que dizer para Cornélio que ele precisava saber. Note que apesar do homem ser tão religioso, ainda faltava uma coisa na vida dele. Ele ainda não conhecia toda a verdade, por isso ele precisou mandar mensageiros que fossem à casa de Pedro, lá na outra cidade da região, chamar o apóstolo para dizer tudo o que ele precisaria saber. Ah, meus ouvintes, acontece o mesmo conosco. Quantas vezes nós pensamos que na vida religiosa nós já somos um sabe-tudo, nós não precisamos mais nada, já somos um quase crente, um quase servo de Deus, e criou-se aquela mania de se pensar que, afinal de contas, eu nem fumo, eu nem bebo, eu não tenho vício algum, eu não tenho de que se arrepender. Criou-se aquela filosofia, criou-se aquela cultura de que servir a Deus é não ter vícios, é não falar palavrões. Mas servir a Deus é mais do que isto. Servir a Deus, primeiramente, é nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. Por isso, Cornélio, embora religioso, precisou de ouvir deste homem de Deus o que faltava. Às vezes nós precisamos ainda ouvir coisas dentro do campo espiritual. Não é coisas de grandes mestres, não. Não é algo de grandes pregadores. Às vezes até de uma pessoa simples. Às vezes até de uma criança. Às vezes falta algo de importante, falta o mais importante, pois era isto que faltava na vida de Cornélio. E ele obedeceu. Ele mandou os mensageiros chamar, eu nem diria chamar, intimar Pedro para ir lá e dizer o que ele precisava ouvir. Olha, interessante. Deus, ele movimenta o céu, Deus, ele movimenta o seu século celestial. Quando ele está interessado em salvar um homem, quando ele está interessado em completar a sua obra na vida de um homem, ao mesmo tempo que ele deu a visão para Cornélio, ele deu a visão para o apóstolo Pedro. Ao mesmo tempo que apareceu o anjo a Cornélio, apareceu o anjo a Pedro. É claro que as visões foram diferentes, pois eram mensageiro e
o anfitrião, aquele que ouviria a mensagem. Ah, que visão esquisita que Pedro teve que ver. Na hora ele nem compreendeu, porque além da visão ser esquisita, composta de animais impuros, coisa que judaizante era fanáticos por isto. Aliás, não só judaizantes. Nós somos tão sujeitos a fanatismo, a se agarrar em coisas que nada tem a ver com a nossa redenção, nada tem a ver com a nossa salvação. Mas Deus se manifesta ali, naquela visão tão esquisita de animais imundos, e fala para o apóstolo Pedro: mata e come. Mas veja bem como que é a preciosidade da religião. Como nós nos agarramos em princípios religiosos. Ah, Senhor, na minha boca nunca entrou, nunca tocou coisa comum ou imunda. Isso aconteceu por 3 vezes. E Deus disse: Pedro, não considere comum aquilo que Deus purificou. Aleluia. Como Deus é misericordioso. A gente vai ver no final da história de que Deus estava falando. Deus não estava muito interessado em falar em animais, em falar em regrinhas. Mas Deus estava interessado em completar aquela obra que ele tinha começado, mas não tinha completado em Cornélio. Era isso que Deus queria. Mas a gente verá no próximo vídeo. Fique na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.